Olá, eu sou o professor Henrique Gâmbaro e estou aqui para dar algumas dicas sobre o processo de oratória dentro de uma audiência trabalhista. Senhor advogado, quando nós vamos numa audiência, a audiência deve ser vista como o ponto mais alto dentro de um processo. Por quê? Porque é na audiência que você vai defender a sua tese, aquela tese que você colocou lá na sua peça. É durante a audiência que você vai ter o poder de convencer os outros, o juiz, principalmente, sobre o seu ponto de vista, sobre a sua verdade que foi exposta lá naquela peça. E é aí que o processo de oratória entra. A oratória é uma ferramenta que você vai utilizar para convencer, para demonstrar que você tem a razão. E a oratória não é só o uso da voz. Muitas pessoas confundem a oratória é falar bonito. Não, oratória é saber convencer o outro. E a oratória não é só aquilo que sai da minha voz. É toda uma questão comportamental. Desde a forma de se vestir, desde a forma de você se comportar, de saber se comportar, o uso da linguagem, o uso de palavras adequadas dentro do aspecto formal que a audiência exige. Esse comportamento ele vai te auxiliar nesse processo. Então, o que sai da minha boca, a força da minha palavra, não está somente na palavra, e sim dentro do comportamento. E se é assim, primeira coisa, eu tenho que me preocupar com a postura que eu vou ter durante a audiência. E essa postura vai desde como você se arruma. Qual é a roupa adequada para ir numa audiência? Vejo muitas vezes advogados que vão sem terno, sem gravata, que vão com camisas abertas, que sentam na mesa de audiência de forma relaxada. Não vai adiantar nada. Porque a minha força está na postura. Então tenha uma postura adequada. Sente de forma correta, utilize a roupa, mesmo que você não goste de usar terno e gravata, mas ali é um ambiente formal. E a nossa força vai estar em saber usar essa formalidade a nosso favor. É um lugar de respeito, então haja com respeito, não com obediência, mas sim com o respeito que a nossa profissão exige. Conheça também sobre o assunto que você vai mostrar. Não adianta eu ter um conhecimento superficial sobre algo que eu vou defender. Como é que eu vou convencer os outros? Vejo também muitas vezes advogados que são trabalhistas, que são cíveis, que são tributários, que são advogados empresariais, aquele que pega tudo, mas que não sabe nada. Porque quando chega lá na audiência, você percebe a insegurança que ele tem pela superficialidade do conhecimento que ele possui sobre a matéria que ele está defendendo. Eu não consigo racionalizar, eu não consigo fundamentar se eu tenho esse conhecimento superficial. Então estude. A voz nossa, quando nós temos certeza daquilo que nós estamos falando, se mostra muito mais segura. Mostra que você tem um conhecimento. Mostra que você está por dentro daquilo. E vai ficar muito claro, pelo tom da minha voz, a minha insegurança quando eu não sei.
Então, temos que conhecer muito bem sobre aquilo que nós vamos tentar convencer o outro. Um ponto muito importante também dentro do processo de oratória é a criação de um roteiro. Você sabe como é uma audiência. Tem começo, meio e fim. Tem os momentos da audiência. Então faça um roteiro, prepare esse roteiro, ensaie esse roteiro, para que quando você chegar lá, você mostre segurança. E esse roteiro ele é bem simples. Primeiro, faça a pergunta para você, sobre o que eu quero convencer os outros. Sobre o que você quer convencer. Qual que é a sua tese? Quais são os fundamentos e as referências que você vai utilizar para mostrar que a sua tese é a correta? Como você vai estruturar o seu discurso, começo, meio e fim, dentro da audiência? A hora de falar, senhores, ela é muito importante. E por isso que provoca tanta ansiedade em nós quando estamos começando a ir em audiências. E quando eu faço um roteiro, essa ansiedade ela cai. Outro ponto é o que a outra parte, é você ter ideia do que a outra parte vai utilizar para derrubar a sua tese ou as suas teses. Quais são os elementos que eles podem utilizar? E você sabendo isso, você, na hora da audiência, já tem a resposta. Então, imagine o que a outra parte irá utilizar para não validar a sua tese. Mantenha a calma. Outro ponto essencial. A ansiedade, como eu falei agora há pouco, ela mais atrapalha do que ajuda. A ansiedade é a preocupação de algo que ainda vai acontecer. Então, esse período pré-audiência, ele pode ser terrível para nós, pode nos deixar nervosos, pode até alterar o nosso humor, mas quando eu crio um roteiro, essa ansiedade ela diminui. E quando a ansiedade diminui, fica mais claro o meu pensamento. Fica mais fácil o meu entendimento sobre as coisas que irão acontecer durante a audiência. Então não adianta ficar nervoso. Respire. Façam uma busca rápida aí no Google e vocês irão encontrar ferramentas, exercícios que irão diminuir a sua ansiedade. E as utilize. Já vai uma dica aqui, chama respiração quadrada. Busquem lá, vocês vão ver. É fácil, é rápido e alivia essa ansiedade. Porque a ansiedade, ela não pode ser a nossa inimiga. Então mantenha a calma. Use a sua inteligência emocional. Não se deixe levar por situações ali que muitas vezes a outra parte pode utilizar para nos tirar do sério, como ironia, sarcasmo. Não caia em armadilhas. Preste muita atenção naquilo que é dito, da forma que é dito, e entenda que você está na espécie de um jogo. E onde o seu objetivo é ganhar. Então use a racionalidade. Controle as suas ações. Não fiquem batendo caneta em mesa.
tremendo a perna de forma que você mostre, que você demonstre um certo nervosismo. Respire para falar, fale calmamente, como eu já disse. Não adianta eu querer correr, querer falar apressado, porque muitas vezes quando nós falamos de maneira rápida, esquecemos de detalhes que são extremamente importantes para a defesa da nossa tese, como também, quando falamos rápido, dificultamos o entendimento do outro. Respire, fale pausadamente. Se você estudou, você sabe. E se você sabe, você tem a condição de explicar, a condição de demonstrar o seu ponto de vista. Outra coisa é que não se esqueça, você está fazendo o seu trabalho e tudo o que acontece ali não deve ser levado para o lado pessoal. Eu também já vi advogados usando dessas estratégias. Ele usa palavras que acabam te tirando do sério, e no momento que você sai do sério, você perdeu. No momento que você sai do sério, você perde a sua linha de raciocínio. E se você perder a sua linha de raciocínio, não há o que fazer, não tem como salvar. Porque a audiência é uma só. O que você falou, e o que deixou de ser falado, se foi. Não dá mais tempo de arrumar. Então, muito cuidado com a forma que você vai tratar o outro. Use da sua inteligência emocional. Se controle. Você está fazendo o seu trabalho. E aí podemos falar da questão da postura que você deve apresentar. Já falei sobre a forma de se vestir. Faça planejamento, que é o roteiro que eu já mencionei. Depois entre no meu canal, vai estar lá escrito como se monta um roteiro dentro do processo de oratória para você se sentir mais seguro. Tenha bom humor. Bom humor não é ser palhaço, não é fazer piadinha, não é ser engraçadinho. Bom humor é estar bem de espírito e seguro. Pessoas de bom humor são pessoas com inteligência. Outro ponto importante é a utilização da audição ativa. Oratória não é só falar. Oratória também é saber ouvir. E durante a audiência vai acontecer várias coisas que podem mudar o caminho que você fez o planejamento. Durante o depoimento, a parte ela pode confessar um pedido que você está tendo, ela pode concordar com isso. E uma vez que ela faça isso, nem faça perguntas, porque já ouve, ela já confessou. Então tem que usar a audição ativa. Na hora que eu estou fazendo uma pergunta, saiba a forma de fazer essa pergunta. Vejo muitos advogados principiantes não sabendo formular a pergunta. E o juiz muitas vezes nem aceita, fala, opa, outra pergunta, indefiro. E aí você fica nervoso, vai por uma outra pergunta, não sabe fazer, ele indefere de novo. E aí o seu nervosismo aumenta. E é um outro, está lá no que eu falei de inteligência emocional, saiba se controlar. Agora, mais uma vez, se eu tenho conteúdo, sei daquilo que eu estou lidando, sei do assunto, sei as variáveis que estão ali sendo colocadas em jogo, eu não posso não saber fazer uma pergunta. Então saiba fazer a pergunta. A audição ativa
é que no momento do depoimento, conforme a pessoa responda, você já formula uma outra pergunta em cima daquilo. E é uma caixinha de surpresa. Eu vejo muitos advogados iniciantes fazendo roteiro de perguntas. Faz lá 5, 6, 7 perguntas e leva no papel. Não está errado. Não está errado. É dentro daquela criação de roteiro. Não está errado. Porém, às vezes, durante o depoimento, aquelas perguntas que você fez, elas devem ser alteradas. Porque muda a situação. No momento, de repente, de uma confissão, quando a parte assume, e aí tem perguntas que eu nem devo às vezes fazer, e eu vejo advogados iniciantes indo lá e fazendo perguntas e perguntas e perguntas, porque esse é o meu trabalho. Não, o seu trabalho é ter controle sobre aquele momento da audiência. Esse é o seu trabalho, não é fazer pergunta só. Então, tenha consciência disso. Evite vícios de linguagem, evite palavras de baixo calão. A sala de audiência é um ambiente de respeito, é um ambiente de formalidade. É necessário ser formal ali, é o nosso poder, é o poder do direito, está na formalidade dentro da sala de audiência. Então, evite falar palavrões, evite usar termos que vão contra a língua portuguesa. Não seja irônico, não seja sarcástico, porque para ser irônico e sarcástico, a outra parte deve entender de ironia e sarcasmo, e você muitas vezes não conhece a outra parte, não conhece o juiz, não conhece o outro advogado. E sarcasmo e ironia, quando utilizados e a outra parte não entende, é grosseria. Então, tente não ser irônico e muito menos sarcástico dentro dessa sala. Saiba se impor pela voz, pela razão, não pelo grito. Não adianta bater na mesa, não adianta falar, gritar, isso não adianta. É se impor pela voz, se impor pela razão. É um momento de muito nervosismo a audiência, concordo, mas você tem que se controlar. Então gritar não vai adiantar nada. Na verdade, você vai estar dando uma de louco. Mas saiba se impor. Se você tem razão, é fácil se impor. Faça uma voz mais grave, tenha uma postura mais pontual nesse momento. Agora, bater na mesa e gritar não vai adiantar nada. Cuidados com os movimentos. O corpo fala, senhores. O corpo fala. E quando o corpo fala, as pessoas estão prestando atenção na sua linguagem corporal. É possível identificar se você está nervoso, se você está com medo, se você está inseguro. É fácil identificar, porque o corpo fala. A pessoa começa a tremer a perna, a bater caneta, a olhar para cima, a suar demais. Tudo isso mostra que a outra parte que fizer isso não está preparada. E aí é onde o outro advogado, ou nós, podemos nos aproveitar. Quando percebemos que o outro está nervoso, está dando esses sinais, e podemos nos aproveitar disso para garantir o melhor resultado para a gente. Treine, simule a audiência. Você sabe como a audiência funciona? Não tenho segurança. Vá até a Justiça do Trabalho e comece a assistir audiências. O juiz vai liberar você para assistir a audiência. Você vai lá ficar quietinho, comportado e vai perceber a dinâmica da audiência, caso você não conheça.
E isso ajuda muito, nos ajuda muito. Por quê? Porque você percebe que tem um começo, meio e fim. Você percebe as etapas da audiência, você percebe a postura do juiz, você percebe a postura dos advogados das partes. Você preste atenção no momento dos depoimentos e simule o seu caso. E aí, quando você treina, quando nós treinamos, nós ficamos bons. E quando eu treino, eu vou mais seguro para a audiência. Quando eu faço uma simulação. Faça sozinho ou chame um colega e faça essa simulação. Você vai se sentir muito seguro. Bem, vou ficando por aqui. Espero tê-los orientado de uma forma clara. É lógico que esse assunto sobre oratória demanda horas de treinamento, mas aqui fica a dica. Tenha calma, faça uma simulação da audiência, estude muito sobre aquilo que você vai defender, saiba se impor pela voz. Não esqueça que a sala de audiência é um ambiente formal e exige formalidade. Isso te dá força. Saiba se vestir. E eu tenho certeza que com esses cuidados você vai ter muita força nesse momento. Você vai conquistar aquilo que você espera conquistar. E você vai perceber que a audiência não é um bicho-papão, que a audiência é uma parte muito importante do processo. E só isso. Eu sou o professor Henrique Gâmbaro. Até uma próxima vez. Obrigado.